O silêncio de José não era vazio, era cheio de presença. Enquanto os homens discutiam leis e tradições, ele guardava o verbo no coração. Enquanto o mundo buscava ruído, José escutava o sussurro da eternidade. A obediência dele começou nos sonhos, mas floresceu nas ações. Cada manhã após uma revelação era um novo ato de fé. Ele acordava com a alma cheia de missão e o coração disposto ao sacrifício. São Bernardo de Claraval dizia: José não foi apenas obediente, foi a obediência em pessoa. Essa obediência silenciosa mudou a história. Foi ela que manteve Maria protegida, Jesus seguro e a promessa de Deus intacta. O Pai do Silêncio construiu com gestos aquilo que muitos não conseguem com palavras. A fé verdadeira não precisa de barulho. Ela se manifesta na serenidade dos que confiam. Deus não fala com quem grita, mas com quem se aquieta. E José se aquietou. Foi assim que ouviu o céu. O homem que ouve Deus no sono é o mesmo que o reconhece na ação. O silêncio é apenas a preparação da fidelidade. Quem aprende a escutar a voz divina no descanso, saberá encontrá-la também nas dificuldades. Padre Ascânio Brandão escreve: o silêncio de José é mais sonoro que o discurso dos reis. É o eco do próprio verbo em um coração obediente. Esse silêncio se tornou linguagem de amor. Maria compreendia o que ele não dizia. Jesus aprendia a escutar antes de falar. Nazaré foi o lar da palavra encarnada e do silêncio que a sustentava. O silêncio é o útero da fé. Dele nascem as decisões que mudam destinos. Quando José acordava de um sonho, já sabia o que fazer. Não precisava entender tudo, bastava-lhe amar. Federico Soares escreve: a grandeza de José não está em falar com Deus, mas em deixar que Deus fale por meio dele. Essa é a paternidade do justo, permitir que o amor fale através do silêncio. Ser pai, no sentido mais alto, é ser presença que educa sem impor, é ser voz que consola sem dominar. E José foi exatamente isso, o homem que educou com o silêncio e amou com o trabalho. O silêncio dele não é ausência, é plenitude, é o som da obediência que se tornou oração. Por isso, cada pai, cada trabalhador, cada alma que busca Deus pode ver-se nele. O Pai do Silêncio é o modelo do humano que ouve antes de agir, confia antes de ver e ama antes de entender. O sono dos justos é o repouso da fé. Não é inércia, é entrega. É o instante em que o coração se rende à vontade divina e deixa que o próprio Deus conduza a história. Foi assim que José se tornou colaborador da redenção. Não pelo discurso, mas pela disponibilidade. Maria Cecília Baix descreve: Deus falava a José como a um amigo, e o santo despertava com a alma cheia de luz. E essa luz nunca se apagou. Ela brilha ainda hoje naqueles que aprendem a escutar com o coração. José é o pai dos que creem sem ver. É o patrono dos que dormem em paz porque confiam na providência. É o exemplo dos que vivem o evangelho em silêncio e constroem o reino com gestos simples. No mundo moderno, o ruído é constante e o medo é grande. Mas quem olha para o Pai do Silêncio aprende que a fé cresce no repouso e floresce na confiança. O homem que dormiu ouvindo Deus acordou sustentando o céu. Escreva agora, com fé serena: São José, ensina-me a escutar Deus no silêncio. Cada palavra escrita será uma oração oferecida ao Pai dos que confiam. A vida do justo é feita de pequenas fidelidades, e José foi fiel até o fim. O homem que não disse uma palavra nas Escrituras continua ensinando o mundo inteiro com sua vida. O silêncio dele educou o próprio Deus feito homem. O mesmo silêncio continua formando corações. O Pai do Silêncio é também o Pai da esperança, porque quem confia, repousa. Quem repousa, escuta, e quem escuta, obedece. A obediência gera paz, e a paz gera santidade. Assim viveu o carpinteiro de Nazaré, e é assim que cada alma pode viver sob sua proteção. Escreva também no chat: quero ouvir Deus como São José. Que essa frase se torne oração coletiva, abrindo espaço para que o céu fale de novo à terra. José dormiu escutando Deus, e o mundo acordou redimido. Enquanto ele sonhava, o Verbo se encarnava. Enquanto descansava, o plano eterno se realizava. A fé do silêncio sustentou o som da salvação.
O pai do silêncio é o homem que ouviu Deus no sono dos justos, e por causa dele, o sonho de Deus se tornou realidade. As mãos dizem o que as palavras não alcançam. Antes que o menino Jesus pronunciasse uma palavra, já sentia o mundo através do toque das mãos de José. Mãos que sustentavam, protegiam, educavam e, sem saber, formavam o coração do próprio Deus feito carne. Essas mãos, marcadas pela madeira e pelo esforço, tornaram-se o primeiro altar do Verbo. Em cada gesto, havia uma lição. Em cada calo, um ato de amor. Enquanto o mundo esperava sinais de poder, Deus escolheu aprender com mãos humanas, o que significa o amor que trabalha. Frederico Soares escreveu: As mãos de José foram o primeiro catecismo do Filho de Deus. Nelas, Jesus viu o que é a fidelidade, o cuidado e a força humilde que não busca a glória. Quando José levantava as ferramentas, o menino observava em silêncio. Ali estava a liturgia do trabalho, o sacramento cotidiano da obediência. O ruído da madeira cortada se tornava cântico, e o pó do ofício, incenso invisível subindo ao céu. As mãos do carpinteiro sustentaram o Criador, e o Criador, ao olhar para elas, via antecipadamente as próprias mãos cravadas na cruz. Assim, em Nazaré, o amor redentor já se ensaiava. As mãos do Pai humano formavam o Filho eterno que um dia redimiria o mundo com suas próprias mãos. Padre Ascânio Brandão dizia: Deus confiou o céu às mãos de um trabalhador. Essa frase é mais do que poesia, é teologia viva. O trabalho de José era a extensão do plano divino. Cada martelo, cada tábua, cada esforço fazia parte da economia da salvação. O amor não se mede pela grandeza do que faz, mas pela pureza com que é feito. E José amava em cada ato simples. O trabalho que muitos chamariam de comum, ele transformava em oração. Suas mãos rezavam enquanto criavam. Cada batida do martelo era uma resposta ao chamado de Deus. Maria Cecília Baige descreve: José trabalhava com tanto recolhimento e amor que os anjos se uniam a ele em adoração silenciosa. A oficina de Nazaré era templo, e as mãos do carpinteiro eram sacerdócio. Ali, o mundo comum se tornava sagrado. O Criador, que moldara o universo, aprendeu ali o toque da humanidade. O Filho de Deus aprendeu a segurar um instrumento, a sentir o peso do esforço, a entender o valor do suor. E aprendeu tudo isso olhando as mãos de José. Mãos que formavam, curavam e ensinavam sem palavras. Em cada lar onde há fidelidade, essas mãos continuam agindo. O pai que trabalha em silêncio, a mãe que sustenta o lar, o jovem que se esforça com honestidade, todos participam da mesma graça. Porque o trabalho, quando oferecido a Deus, deixa de ser peso e se torna colaboração com o Criador. José nos ensina que o trabalho é oração em movimento. Ele não separava o sagrado do cotidiano. Tudo era oferta. O ruído do serrote era louvor. O esforço, penitência. A fadiga, adoração. As mãos do Pai faziam o que o coração do Filho contemplava. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, recorda: o trabalho de José foi expressão do amor, e esse amor deu dignidade ao trabalho humano. Enquanto os poderosos do mundo acumulavam tesouros, José acumulava fidelidade. Ele entendia que a verdadeira riqueza está nas mãos que servem. E Deus viu nessas mãos o reflexo do próprio amor criador. As mãos de José moldaram madeira, mas também moldaram o coração de Jesus. Cada gesto de cuidado foi lição de ternura. O Filho eterno aprendeu o ritmo do trabalho e a paciência do tempo com o Pai terreno. E o mundo inteiro se beneficiou dessa escola silenciosa. As mãos de José foram feitas de esforço, mas movidas pela graça. A força delas não vinha dos músculos, mas da fé. Eram mãos que sabiam o peso da madeira, mas também o peso do mistério. Cada ferramenta que tocavam tornava-se extensão do plano divino. Frederico Soares escreveu: José santificou o mundo do trabalho porque nunca trabalhou por si mesmo. Essa é a essência da vida interior dele. Fazer tudo com Deus e para Deus. O Criador, que um dia moldou o barro para formar o homem, agora observava o homem moldar a madeira para sustentar a vida. O mistério se completava. As mãos humanas se tornavam espelho das mãos divinas. O infinito se deixava ensinar pelo finito.
Maria Cecília Baige descreve com ternura: quando José trabalhava, Jesus o contemplava em silêncio e seu coração se inflamava de amor. Era a catequese da presença. A fé não se transmitia por discursos, mas por exemplo. As mãos do pai educavam o olhar do filho. O mundo moderno perdeu o valor das mãos. Trabalhar passou a ser castigo, quando na verdade é vocação. Em José, o trabalho é louvor. Cada tarefa bem feita é uma oferenda invisível. Cada gesto repetido é participação na criação. O homem que trabalha honestamente com amor continua a missão do carpinteiro de Nazaré. Nas fábricas, nos escritórios, nas cozinhas e nos campos, José ainda está presente. Suas mãos se multiplicam nas mãos dos que sustentam a vida com dignidade. Padre Ascânio Brandão dizia: o martelo de José era bálsamo, sua fadiga era oração, seu suor era hino. A oficina de Nazaré era mais do que um lugar de trabalho, era um tabernáculo. Ali, o pão da vida crescia sob a vigilância de um homem silencioso. Deus não precisou de templos grandiosos para habitar. Bastou-lhe uma casa simples e mãos fiéis. E é isso que ele ainda procura. Mãos fiéis. Mãos que se sujam sem perder a pureza. Mãos que não reclamam do peso, mas agradecem por poder servir. As mãos do Pai são, ao mesmo tempo, firmes e ternas. Sabem guiar e consolar. Sabem corrigir e acariciar. São o modelo das mãos que educam com amor. Toda paternidade verdadeira nasce desse equilíbrio. Força que não fere, doçura que não enfraquece. Quando o filho cresceu, aquelas mãos já tremiam de cansaço. Mas Jesus as beijava com gratidão. O Verbo eterno, que sustentava o universo, quis agradecer ao homem que o sustentara. Ali se cumpria o mistério. O Criador honrando o seu Criador terreno. O amor que José ensinou com as mãos se perpetuou na cruz. O mesmo Jesus que aprendera a trabalhar na carpintaria, ergueu suas mãos no Calvário. E as mãos do Filho Redentor continuaram o gesto do Pai: oferecer-se. O madeiro da oficina se transformou no madeiro da cruz. Por isso, o trabalho nunca será apenas necessidade, é vocação divina. Deus trabalha no homem que trabalha com amor. E José é o mestre dessa espiritualidade escondida. São João Paulo II declarou: o trabalho de José, humilde e fiel, é parte da economia da salvação. Redemptores Custos, parágrafo 23. Cada tarefa diária, feita com fé, torna-se colaboração com Deus na construção do reino. As mãos do Pai de Nazaré continuam abençoando o mundo. São mãos invisíveis que sustentam, guiam e protegem. Quando uma alma cansada busca consolo, José a acolhe com o mesmo toque que um dia segurou o menino Deus. O Criador aprendeu o toque humano nas mãos do carpinteiro, e desde então, cada gesto de amor verdadeiro é prolongamento desse toque. Deus continua tocando o mundo através de mãos humanas que servem em silêncio. Escreva agora, com o coração recolhido: São José, abençoa as minhas mãos e ensina-me a amar através delas. Cada palavra escrita será como um trabalho espiritual oferecido ao céu. José é o pai do trabalho justo. Ele ensina que o labor, quando unido a Deus, se transforma em louvor. Não é o quanto se faz, mas o amor com que se faz que santifica. As mãos que constroem com fé são mais poderosas que as que governam com vaidade. Por isso, o exemplo do carpinteiro de Nazaré é eternamente atual. Num mundo que valoriza o brilho, José ensina a beleza do escondimento. Num tempo que busca fama, ele revela a santidade do dever. E no meio da correria moderna, ele ainda sussurra: trabalha em paz, Deus vê. Escreva também no chat: quero trabalhar com amor como São José. Que essa frase una os corações de todos os que oferecem seu esforço a Deus. As mãos do Pai são as mãos que sustentaram o céu. E quando o Filho levantou as suas para abençoar o mundo, o gesto era o mesmo que aprendera em Nazaré. O toque de José permanece na história. O toque da ternura que educa, do trabalho que santifica e do amor que forma. O Criador aprendeu o toque do humano nas mãos de um homem que sabia amar em silêncio. Há promessas que parecem grandes demais para caber na vida de um homem. Quando Deus decide confiar uma promessa ao coração humano, ela sempre traz o peso do impossível. E foi a um homem silencioso, discreto, oculto, que ele entregou a maior de todas: proteger o cumprimento da aliança.
José recebeu essa missão sem títulos, sem garantias, sem testemunhas. Tudo o que tinha era uma palavra dita em sonho e o coração disposto a acreditar. Ser guardião da promessa significava cuidar do cumprimento da profecia sem compreender seus caminhos. Padre Ascânio Brandão escreveu: Deus confiou a José não apenas Maria e Jesus, mas o próprio futuro da salvação. Essa confiança exigia fé sem medidas. A promessa era divina, os meios humanos. O que sustentou o impossível foi o silêncio de um coração obediente. O Evangelho não mostra José pedindo explicações, mostra apenas suas ações. Levantar-se, acolher, fugir, voltar, recomeçar. A fé dele não era feita de frases, mas de gestos. Enquanto os profetas falavam, o carpinteiro agia. Enquanto o mundo esperava um sinal, ele já vivia a promessa. A vida de José foi uma peregrinação interior. Cada noite trazia uma ordem, cada amanhecer, uma obediência. Partiu para o Egito sem saber o caminho, apenas porque Deus pedira. E foi nesse caminho que a promessa se manteve viva. Maria Cecília Baix descreve: José caminhava em silêncio, mas cada passo seu fazia ressoar no céu o eco da fidelidade. A promessa precisava de abrigo, e Deus encontrou abrigo em um coração justo. O homem que parecia comum tornou-se escudo do infinito. Nada era garantido, tudo era graça. Federico Soares escreve: a fé de José é o modo humano da fidelidade divina. Em outras palavras, Deus confiou-se a José como um reflexo de si mesmo. O amor do pai encontrou morada na obediência do filho adotivo. Ser guardião da promessa é carregar o invisível sem desanimar. É continuar acreditando quando tudo parece contradizer o que se espera. José viveu essa tensão diariamente. A criança em seus braços era o cumprimento da promessa, mas também o mistério mais exigente do mundo. O justo sustentava o impossível com a serenidade de quem sabe que a promessa não depende da compreensão, mas da fidelidade. O segredo dele era simples: acreditar mais na palavra de Deus do que na própria razão. O silêncio era o escudo de sua fé. Ele sabia que a promessa é como uma semente. Germina melhor quando escondida. Por isso, não explicava, não discutia, não se justificava. Guardava. E quem guarda, protege. O mundo moderno perdeu o valor desse silêncio que protege o invisível. Vivemos tentando provar, justificar, anunciar antes do tempo. José ensina o contrário. A promessa amadurece no silêncio. O guardião não acelera o tempo, espera. Não exige o cumprimento imediato, confia. E é essa confiança que mantém viva a presença de Deus no mundo. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, afirma: José é o guardião do mistério redentor, o homem que acreditou contra toda a esperança. A promessa parecia impossível, mas o amor o manteve firme. Enquanto o menino dormia, o coração de José velava. A fé dele sustentava o céu. E o céu, silenciosamente, sustentava a fé dele. Toda promessa verdadeira passa pela noite. Antes de se cumprir, precisa ser purificada no fogo da espera. E ninguém esperou tanto e com tanta serenidade quanto José. Enquanto o mundo se apressava para ver sinais, ele cuidava do sinal em silêncio. A promessa viva dormia em seus braços, e o guardião sabia que nada podia apressar os tempos de Deus. O menino crescia, e com ele crescia o mistério. O olhar do carpinteiro, cheio de ternura e reverência, via mais longe do que os olhos podiam enxergar. Maria Cecília Baix escreve: José compreendia, em oração, que cada dia junto do menino era cumprimento e provação da promessa. Ele sabia que a mesma promessa que o consolava o desafiava, porque promessas divinas não se cumprem para o conforto, mas para a redenção. Ser guardião da promessa é aceitar a cruz do tempo. É continuar amando quando não há resposta. É cuidar do invisível quando todos duvidam. José fez isso com uma naturalidade que o torna exemplo eterno. O que o sustentava não era a clareza, mas a confiança. O que o movia não era o entendimento, mas o amor. Ele não pediu que Deus explicasse, pediu apenas que Deus permanecesse. E essa súplica silenciosa foi ouvida. Padre Ascânio Brandão disse: a promessa que José guardava não era objeto, era pessoa. Essa é a diferença entre a fé e a superstição. Quem tem fé não guarda coisas, guarda presenças.
José guardava a presença. O Verbo feito carne morava sob o mesmo teto, e o silêncio era a língua comum entre os dois. Federico Soares comenta: José viveu a espera como quem já possui, e o cumprimento como quem ainda espera. Essa é a essência da vida espiritual, estar sempre em estado de confiança. A promessa que parecia impossível se cumpria a cada gesto, a cada dia comum, a cada madrugada em Nazaré. A fidelidade de José tornou-se o ambiente onde a promessa pôde florescer. Sem ele, o plano de Deus teria encontrado resistência no coração humano. Com ele, a graça encontrou repouso. As promessas de Deus ainda hoje pedem guardiões, homens e mulheres capazes de crer no invisível, de sustentar o impossível com o silêncio da fé. Cada pessoa que acredita quando tudo parece perdido, torna-se de alguma forma eco da fé de José. São João Paulo II afirmou: José é modelo da fé que confia, mesmo quando tudo parece ameaçar o cumprimento da promessa. Essa é a fé que o mundo precisa redescobrir. A fé sem garantias, a fé que persevera, a fé que guarda. Guardar a promessa é guardá-la dentro de si. Não é esconder, é proteger. O coração do justo é o cofre do divino. E Deus continua depositando suas promessas em corações silenciosos. O guardião sabe que tudo o que vem de Deus é maior do que ele. Por isso, não tenta controlar, apenas servir. E nesse servir, encontra a verdadeira alegria. A alegria de José não vinha do que possuía, mas do que protegia. Ele vivia para preservar a promessa até que o tempo se cumprisse. E quando chegou o momento, sua alma estava pronta. A promessa não era mais uma missão, era parte de sua própria identidade. Escreva agora, com fé e entrega. São José, ensina-me a guardar as promessas de Deus em silêncio. Cada palavra escrita será como um selo de fidelidade colocado nas mãos do guardião do mistério. O guardião da promessa não busca glória. Ele sabe que as promessas de Deus se cumprem para a salvação do mundo, não para a exaltação pessoal. Por isso, permanece humilde, mesmo quando o impossível acontece diante dele. José é o símbolo da confiança serena. Ele nos ensina a esperar sem reclamar, a acreditar sem provas, a servir sem reconhecimento. O silêncio dele é o terreno onde a esperança germina. Quando tudo parece incerto, olhe para o carpinteiro de Nazaré. Lembre-se de que Deus sempre cumpre o que promete, mas o faz no tempo do amor, não no tempo da pressa. A promessa floresce na alma que a protege. Há amores que se expressam com palavras, mas o amor de um pai se expressa com gestos. E nenhum gesto humano foi tão santo quanto o de José ao ensinar o Filho de Deus a viver como homem. Aquele que formara os céus aprendeu, sob o teto de Nazaré, o ritmo da terra. O Verbo eterno, fonte de toda a sabedoria, inclinou-se diante da sabedoria silenciosa do carpinteiro. E o homem simples tornou-se educador do eterno. Maria Cecília Baige descreve com reverência: José ensinava Jesus com ternura e respeito, como quem instrui um rei e, ao mesmo tempo, serve um filho. A paternidade de José é mistério que ultrapassa a razão. Não se trata apenas de missão, mas de comunhão. Deus não o escolheu como instrumento, mas como modelo. Ele é a tradução humana do amor do Pai eterno. São João Paulo II escreve: a paternidade de José manifestou, em forma humana, o mesmo amor com que o Pai eterno cerca o Filho. Redemptoris custos, parágrafo 21. Por isso, cada gesto de José, educando Jesus, é um reflexo do próprio Deus, educando o coração humano. Ele foi o espelho terreno da paternidade divina. O lar de Nazaré foi a primeira escola do Verbo. Ali, o menino aprendeu a rezar, a trabalhar, a obedecer. Aprendeu a esperar o tempo de Deus. Aprendeu que o amor não é sentimento, é decisão. Federico Soares escreveu: Jesus, sendo Deus, quis aprender o humano para redimir o humano, e José foi seu mestre. As palavras de um pai são sementes. As de José caíam em terreno sagrado. Cada conselho, cada silêncio, cada olhar foi gravado no coração do filho. E um dia na cruz, essas lições se tornariam gestos de redenção. O amor que forma é o amor que se oferece. Educar é preparar o outro para a missão. E José preparou o Salvador do mundo para o sacrifício.
A paciência com que o ensinava a cortar a madeira era a mesma que o preparava para carregar a cruz. Padre Ascânio Brandão dizia: José educou o Redentor como quem prepara um cordeiro para o altar. Essa frase contém a grandeza e a dor da paternidade verdadeira. Amar sabendo que o filho não é posse, mas oferta. A formação que José deu ao menino foi feita de pequenos gestos. O respeito pelas horas de oração, o cuidado com o trabalho bem feito, a atenção às palavras, a delicadeza com os pobres. Tudo isso moldava o coração do Filho de Deus no coração do homem. Educar é servir o crescimento do outro. E José serviu sem medir o tempo, sem buscar recompensa. O amor dele era constante, firme e silencioso. A paternidade dele não se impunha, inspirava. Era uma presença que educava pela coerência. A verdadeira paternidade não forma com poder, mas com exemplo. E José foi exemplo de justiça, de humildade e de ternura. Sua autoridade nascia da pureza. Quem vive em união com Deus não precisa erguer a voz, basta existir. A fé de José formou a humanidade do Redentor. Seu trabalho formou a obediência. Seu silêncio formou a contemplação. Sua fidelidade formou o amor. Em Nazaré, o céu e a terra se encontraram todos os dias em forma de lição. O Pai Eterno olhava do alto e via refletido no justo de Nazaré o mesmo amor que habita seu próprio coração. E Jesus, olhando para José, aprendia a ver o Pai. As manhãs de Nazaré eram orações que tinham forma de rotina. O som do martelo, o cheiro da madeira, o riso de Jesus aprendendo a usar as ferramentas, tudo era liturgia. O mundo via um lar simples, o céu via a escola do amor. Em cada gesto, José ensinava sem discursos. A obediência dele era o primeiro catecismo que o menino lia. O respeito ao tempo de Deus, o silêncio nas horas difíceis, a mansidão diante da incerteza, tudo formava o coração do Redentor. Padre Ascânio Brandão escreveu: a paternidade de José é o fio invisível que uniu o humano ao divino. Educar não é impor, é transmitir vida. E José transmitia a vida de Deus em gestos humanos. A cada refeição partilhada, a cada trabalho concluído, Jesus aprendia que o amor é feito de constância. O Eterno estava aprendendo a temporalidade com o homem escolhido. Federico Soares comenta: a grandeza da paternidade de José é ter formado o coração humano do Salvador. O coração do filho foi moldado à imagem do coração do Pai terreno. Por isso, quando Jesus ensinou: quem me vê, vê o Pai, havia nesse ensinamento também a memória das mãos de José, da sua paciência, do seu olhar firme e terno. O rosto do Pai eterno foi, para ele, o rosto de um homem justo. Essa é a teologia mais bela da encarnação. Deus quis precisar de um pai humano e quis aprender com esse pai o que significa amar e obedecer. Maria Cecília Baige escreve: José olhava o menino e chorava em silêncio, pois via que educava aquele que um dia o chamaria do céu. A paternidade que forma o Verbo é também a que se prepara para desaparecer. Todo pai verdadeiro educa para o dia em que o filho seguirá sozinho. José amou para depois se retirar, e o silêncio final dele foi a forma suprema de ensinar. A lição mais profunda que deixou a Igreja é esta: a paternidade é serviço, não domínio, missão, não direito. O pai espiritual não prende, liberta, não exige, inspira, não impõe, forma. O mundo moderno sofre de orfandade espiritual. Homens e mulheres buscam figuras que os formem com amor e autoridade. Em José, a humanidade reencontra o rosto do Pai. Ele mostra que o verdadeiro poder é o de gerar vida na alma do outro. São João Paulo II ensina: em José, o amor se torna força formadora. É o amor que educa, orienta e santifica. Redemptoris Custos, parágrafo 24. O Pai terreno de Jesus continua educando a Igreja. Cada vez que alguém acolhe a vontade de Deus com obediência, José está presente. Cada vez que uma alma aprende a amar sem exigir nada em troca, José a está formando. A paternidade dele não terminou, apenas se ampliou. Hoje, ele é o pai dos que buscam maturidade espiritual, o mestre dos que precisam aprender o equilíbrio entre firmeza e ternura. A paternidade que forma o Verbo continua formando o mundo, e cada coração que se deixa guiar por José
torna-se prolongamento dessa missão divina. Escreva agora, com o coração recolhido. São José, forma em mim o amor que educa em silêncio. Cada palavra será como uma semente colocada nas mãos do Pai espiritual. A educação do coração é obra de toda uma vida. José não moldou apenas a infância de Jesus, moldou a fé da humanidade. O exemplo dele ensina que o amor verdadeiro é paciente, criativo e fiel. É o amor que se curva para elevar. A paternidade é o reflexo mais próximo de Deus sobre a terra. E José é esse reflexo tornado carne. No seu modo de olhar, de trabalhar, de esperar, o Pai eterno se fez visível. Quem o contempla aprende a unir força e doçura, autoridade e ternura, silêncio e ação. O mundo precisa de pais assim, homens e mulheres que eduquem com o coração voltado para o alto. Escreva também no chat: quero aprender a amar como São José. Que essa frase una os corações dos que desejam formar vidas com amor fiel e silencioso. A paternidade que formou o Verbo é a mesma que continua formando a Igreja. O amor de José permanece atuando nas sombras, educando almas, sustentando promessas, preparando corações. O homem que ensinou o Eterno a falar, ainda ensina o mundo a escutar. E o pai que formou o filho, continua formando filhos para o céu. A noite estava silenciosa quando o anjo falou em sonho: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise. 22:13. Assim começou o exílio do justo. Sem tempo para perguntas, sem planos, sem mapas. Apenas a certeza de que Deus falara, e isso bastava. José acordou, olhou Maria e sem uma palavra preparou a viagem. O menino dormia. O destino era incerto, mas o amor os movia. Maria Cecília Baige descreve: José, com o coração transpassado, partiu na escuridão, levando o sol do mundo nos braços. O deserto não foi castigo, foi caminho. O Egito, antes símbolo da escravidão, tornou-se abrigo da liberdade. E no meio da solidão, José descobriu o altar do silêncio. Cada passo era prece. Cada noite sem abrigo, uma oferenda. Cada gota de suor, um sacrifício pelo menino e pela mãe. Foi assim que o justo transformou o exílio em oração. O coração que protege é o mesmo que sofre. José carregava em si o medo humano e a confiança divina. Sentia o peso da responsabilidade, mas também a leveza da fé. A fuga para o Egito foi mais do que uma viagem. Foi um ato de adoração. Padre Ascânio Brandão escreveu: no silêncio do deserto, José aprendeu a confiar mais na providência do que no pão. Ele, o provedor, agora dependia do invisível. O homem que sustentava a casa com o trabalho sustentava-se apenas pela fé, e isso o tornava mais forte. O deserto é o lugar onde Deus fala ao coração. Não há distrações, não há garantias, não há apoio humano, só o essencial. E José caminhava com o essencial nos braços, o Verbo encarnado e sua mãe. Federico Soares comenta: no exílio, José descobre que proteger é também confiar. O que ele guarda pertence mais a Deus do que a ele. Essa é a pureza da paternidade, proteger sem possuir. José não considerava o menino seu, mas de Deus, e por isso podia servi-lo com liberdade e amor. A viagem foi longa. O frio das madrugadas, o calor do dia, a fadiga, a incerteza. Mas o coração do carpinteiro não vacilava. Cada passo era sustentado pela lembrança das palavras do anjo. Foge. Ele fugia, mas sem medo. Não fugia por si, mas por amor. O exílio é a escola do coração fiel. Lá, a alma aprende que o caminho mais duro pode ser o mais santo. José transformou o desconforto em altar, o medo em confiança, o cansaço em oferta. São João Paulo II ensina: José, ao conduzir a Sagrada Família ao Egito, tornou-se peregrino da esperança e guardião da promessa. Redemptoris Custos, parágrafo 18. O Egito foi, portanto, mais do que refúgio, foi revelação. Lá, o justo viu que a providência divina age também fora das fronteiras do conforto. O Deus de Israel continuava presente mesmo no deserto estrangeiro. E José aprendeu que o amor é o único mapa seguro. José caminhava na areia, e cada passo era uma oração sem palavras. O vento batia forte,
A noite parecia infinita, mas dentro dele havia uma paz que o mundo não conhecia. Porque quem guarda o Filho de Deus carrega em si a presença que vence o medo. A mãe o olhava em silêncio. Ela sabia que aquele homem, tão simples e calado, era o escudo de Deus sobre eles. Enquanto o menino dormia em seus braços, José vigiava. O coração dele era o altar onde o amor de Deus ardia sem se apagar. Padre Ascânio Brandão escreveu: no deserto, José tornou-se o manto da esperança, o abrigo vivo da promessa. Ser protetor não é possuir, é oferecer-se. José se oferecia por inteiro. Nada guardava para si, nem descanso, nem certeza, nem segurança. Tudo era entregue: o corpo, o tempo, os sonhos. O exílio revelou o que havia de mais puro nele. A fé que confia quando não entende, a coragem que nasce da obediência, a paz que floresce na renúncia. Maria Cecília Baij conta que, nas noites mais duras, José rezava: Senhor, fazei de mim a sombra que vos abriga. Essa frase resume a missão dele: ser sombra, não centro. Ser proteção, não destaque. O coração que protege é o que se esquece de si. José é o retrato do amor que vigia sem ser visto, do cuidado que não busca reconhecimento. Enquanto o mundo celebra o brilho, ele viveu a santidade da sombra. Federico Soares afirma: a proteção de José foi o modo humano da providência divina a agir. Isso quer dizer que Deus não age sozinho. Ele escolhe corações fiéis para serem seus instrumentos. E em José encontrou o mais puro deles. O exílio é imagem da vida de quem ama a Deus. Há momentos de aridez, incerteza, silêncio, mas é ali que o coração se prova fiel. Foi no deserto que o amor de José se purificou até o extremo. E foi por isso que pôde ver o rosto de Deus todos os dias, sem precisar de visões. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, escreve: José é o homem da presença constante. A sua proteção não é feita de palavras, mas de uma fidelidade silenciosa. Essa fidelidade silenciosa é o que falta ao mundo. Vivemos entre promessas quebradas, responsabilidades abandonadas, amores rasos. José ensina a constância, a paciência e o valor da entrega. Quando o anjo voltou a falar e ordenou: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta à terra de Israel, pois já morreram os que queriam tirar a vida do menino. Macito 2:20. José simplesmente obedeceu. O mesmo silêncio que o levou ao exílio o trouxe de volta. Deus conduz os seus servos pelos caminhos da obediência, não da explicação. E José nunca pediu entender. Bastava-lhe ouvir e cumprir. Ao regressar, seus passos tinham outro peso. Ele voltava com o coração mais maduro, mais livre, mais cheio de fé. O deserto o havia transformado. Já não era apenas o guardião da promessa, era o guardião da presença. A casa de Nazaré seria, a partir dali, o altar erguido sobre o sacrifício do exílio. Cada tábua da oficina lembrava a travessia, cada prece lembrava a fuga, cada silêncio lembrava a fidelidade. O deserto havia se tornado parte dele. O exílio é o lugar onde o coração descobre o essencial. E José descobriu que o essencial era amar e proteger. Nada mais lhe importava. A vontade de Deus era seu descanso. Escreva agora com fé e entrega: São José, protege meu coração no deserto. Cada palavra será como um abrigo espiritual erguido sob a sua proteção. A vida espiritual é feita de idas e voltas, desertos e reencontros. Mas os que caminham com José nunca se perdem. Ele conhece os caminhos do deserto e os atalhos da esperança. Sua presença silenciosa é bússola segura em tempos de medo. Deus ainda confia suas promessas aos que estão dispostos a caminhar sem garantias. E o exemplo de José mostra que, mesmo longe de casa, a alma pode estar em paz se carrega Deus dentro de si. O deserto não é ausência, é purificação. É o lugar onde a fé deixa de ser teoria e se torna vida. E foi no meio da areia e da solidão que José se tornou altar vivo da confiança. Escreva também no chat: quero transformar meu deserto em altar com São José. Que essa frase una corações que confiam, mesmo nas noites escuras. O exílio de José terminou, mas sua missão continua. Ele ainda protege a igreja,
ainda sustenta famílias, ainda conduz corações inseguros ao refúgio da fé. O homem do deserto continua sendo o abrigo do mundo. O coração que protege tornou-se modelo para toda alma que deseja amar sem limites. O justo de Nazaré mostrou que o verdadeiro altar não é feito de pedra, mas de entrega. O exílio foi o seu sacrifício, e o deserto, o seu santuário. Por isso, cada vida que confia em Deus em meio às incertezas, continua, de algum modo, o caminho do carpinteiro que protegeu o céu. Depois de tantas noites sob o frio do deserto, o coração do justo conheceu o consolo da volta. O anjo falou mais uma vez: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta à terra de Israel. Mate-te 2:20. E José, o homem do silêncio obediente, levantou-se sem hesitar. O mesmo que partira na dor, agora retornava na confiança. Cada passo era lembrança e gratidão. A promessa havia sobrevivido. O menino, salvo. A mãe, protegida. E o lar, à espera de renascer. Maria Cecília Baix descreve: José caminhava com o coração sereno, e a alegria espiritual tornava leve a fadiga do caminho. O retorno não era apenas físico, era espiritual. Voltar é verbo divino. Quem retorna após o exílio nunca é o mesmo. José voltava transformado. O sofrimento o fizera mais manso, mais puro, mais seguro em Deus. O lar em Nazaré os recebia com o mesmo silêncio que os viu partir. Mas aquele silêncio já não era de incerteza, era de plenitude. A casa parecia pequena demais para conter tanto mistério. Ali, o amor divino havia passado, e tudo respirava paz. Padre Ascânio Brandão escreveu: o retorno de José foi o recomeço da esperança sobre a terra. Em cada gesto simples, ele reconstruía o altar da vida cotidiana. A madeira cortada, o pão repartido, a oração ao entardecer. Tudo se tornava sacral, porque o que fora provado no deserto agora florescia em casa. José sabia que Deus habita os recomeços. Cada martelo levantado, cada mesa restaurada, era uma nova proclamação da fidelidade divina. O amor de Deus não o havia abandonado no exílio, apenas o preparara para compreender melhor o valor da presença. O retorno de José é símbolo do coração, que depois de lutar, aprende a repousar em Deus. Ele voltava sem pressa, sem medo, sem glória. Não havia triunfos, apenas paz. E essa paz é o dom supremo dos que confiam. Federico Soares escreve: José é o modelo do homem que recomeça sem se vangloriar, porque sabe que toda vitória é graça. O justo não se exalta pelo que superou, apenas agradece. E José agradecia com gestos, reconstruindo o lar, reerguendo o trabalho, protegendo de novo o silêncio. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, ensina: o retorno à vida oculta é a plenitude da missão de José, tornar o comum divino. Parágrafo 27. O retorno é a forma mais alta de fé. Não basta fugir do mal, é preciso recomeçar no bem. José não apenas sobreviveu ao exílio, transformou o retorno em missão. Ele soube refazer a vida sem lamentar o passado. O coração dele, agora mais maduro, compreendia a linguagem dos pequenos milagres, a serenidade da rotina, o abraço da esposa, o riso do menino. O extraordinário já não precisava de sinais. Estava escondido no cotidiano. Maria olhava José e via nele o reflexo da providência. As mãos que haviam segurado o cajado no deserto agora sustentavam o lar com a mesma firmeza. E o menino crescia sob o olhar do pai terreno, aprendendo o valor do trabalho, da paz e do silêncio. A casa de Nazaré se tornava, pouco a pouco, a luz do mundo. Não havia ouro, nem poder, nem fama, apenas amor. Mas era esse amor que iluminava tudo. O retorno de José é o recomeço da esperança, porque prova que a fidelidade não é em vão. O homem que obedeceu no exílio agora é recompensado com a alegria da presença. E o lar, reconstruído, se torna reflexo do céu. O lar de Nazaré, após o exílio, tornou-se mais do que uma casa. Tornou-se um farol. Ali habitava a luz que o mundo ainda não compreendia. As paredes simples abrigavam o eterno. O silêncio, outrora sinal de provação, agora era plenitude. E José, o carpinteiro, continuava sua missão de guardião, agora guardando não apenas a promessa, mas a própria paz. Maria Cecília Baix descreve com doçura: ao regressar,
José sentiu que Deus havia abençoado o chão da sua casa. Cada passo dentro dela era uma oração. A casa é o lugar onde a fé se torna visível. E José transformou sua casa em santuário. Não havia distinção entre o trabalho e a oração, entre o esforço e a contemplação. O martelo e a prece tinham o mesmo som aos ouvidos de Deus. Padre Ascânio Brandão escreveu: a casa de Nazaré foi o primeiro templo onde o amor divino tomou forma humana. Essa frase contém a essência do retorno. A missão de José não era erguer templos, mas transformar o lar comum em altar de eternidade. A casa que se torna luz não é a que tem paredes perfeitas, mas a que é habitada por amor fiel. José e Maria viviam cada dia com a serenidade dos que sabem que Deus está presente nos detalhes. O menino crescia, e com ele, crescia o reino invisível. Federico Soares escreve: o lar de José é o ícone do cristianismo, o divino escondido no humano, o eterno disfarçado de cotidiano. Em Nazaré, o amor de Deus tinha cheiro de pão, som de risadas e o toque de mãos cansadas. O céu morava no simples, e José foi o construtor dessa simplicidade santa. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, diz: a vida oculta de José é o paradigma da vida cristã. Trabalho, oração e amor que ilumina. Nafo 27. Por isso, o retorno é mais do que um ponto final. É o início da plenitude. O lar reconstruído é símbolo da fé que resistiu à tempestade. A luz que brilha em Nazaré é o testemunho de que o amor fiel nunca se apaga. José compreendia que a missão dele era permanecer. O mesmo Deus que o guiou no exílio agora o convidava à vida oculta, ao cotidiano santificado, e ele aceitou com alegria. O verdadeiro amor não precisa de palco, precisa de permanência. Maria o observava enquanto trabalhava. Jesus o imitava com admiração silenciosa, e o Pai Eterno sorria, vendo sua imagem refletida na fidelidade de um homem justo. O retorno de José é também o retorno de todos os corações que voltam a crer depois da dor. Cada pessoa que se levanta após a provação refaz, em si, o caminho de Nazaré. A esperança renasce onde o amor é fiel. A casa que se torna luz é aquela onde se vive a fé sem espetáculo, onde o perdão é diário, o trabalho é oração e a ternura é constante. José e Maria construíram o lar que Deus escolheu habitar. E desde então, cada casa que ama como eles é extensão dessa luz. Padre Ascânio Brandão diz ainda: quando José levantava o olhar do trabalho e via o menino, seu cansaço se tornava louvor. É assim que o comum se transforma em sagrado, quando o olhar encontra sentido no amor. O retorno é o milagre da continuidade. A esperança não é feita de euforia, mas de perseverança. E o lar que se reconstrói na fé torna-se a lâmpada acesa diante do trono de Deus. Escreva agora, com o coração grato: São José, faz da minha casa uma luz para o mundo. Cada palavra escrita será como uma chama acesa no altar do lar. O retorno de José é o ícone do renascimento espiritual. O homem que atravessou o deserto agora ensina o mundo a florescer após a dor. A esperança verdadeira não ignora o sofrimento, transforma-o em oferta. José mostra que o amor, quando é fiel, sobrevive a qualquer noite. O lar restaurado é imagem do coração restaurado. Quando a alma volta a confiar, o céu volta a habitar nela. E toda casa onde há fé se torna parte da casa de Nazaré. A luz que se acendeu naquele pequeno vilarejo nunca mais se apagou. Ela se espalhou pelos séculos, iluminando cada família, cada pai, cada mãe, cada filho que recomeça. Escreva também no chat: quero reconstruir minha esperança com São José. Que essa frase se torne oração coletiva de todos os que desejam recomeçar com fé e serenidade. O retorno de José é o símbolo do amor que vence o tempo. O exílio termina, o medo cessa e o lar renasce. O justo descansa e a luz volta a brilhar. A casa de Nazaré, silenciosa e pequena, tornou-se a lâmpada do mundo. E cada coração que volta a amar em meio à dor se torna também luz. Porque quem aprendeu a confiar como José nunca mais volta à escuridão. O mundo se perdeu em palavras. Mas Deus continua a falar no idioma do silêncio. E ninguém traduziu esse idioma com tanta fidelidade quanto José. O justo de Nazaré
Não precisou de discursos para expressar amor. O silêncio dele dizia tudo. Enquanto muitos tentam provar o que sentem, ele amava com a serenidade de quem serve. Cada gesto, cada olhar, cada ato de cuidado era oração sem som. Padre Ascânio Brandão escreveu: o silêncio de José é a eloquência de um coração que ama mais a Deus do que a própria voz. Esse silêncio não era vazio. Era o espaço onde a vontade de Deus podia ser ouvida e cumprida. Era a linguagem dos que sabem que o amor verdadeiro não precisa ser anunciado. Ele se manifesta. São João Paulo II ensina: em José, o silêncio é escuta e a escuta é obediência. Redemptoris custos. O silêncio dele era a ponte entre o humano e o divino. Deus falava e ele compreendia. Maria falava com o olhar e ele respondia com o gesto. Jesus crescia e no ambiente da casa aprendia a santidade do silêncio. Federico Soares escreve: o silêncio de José era o som do amor em estado puro. Em tempos de ruído e pressa, José se torna um modelo de quem sabe que o amor não precisa provar-se, basta permanecer fiel. A ausência de palavras não é ausência de vida, mas plenitude de sentido. Maria Cecília Baix descreve: o coração de José ardia de amor e reverência, mas seus lábios permaneciam serenos. Seu silêncio era a adoração. O amor silencioso é o mais forte, porque não depende da emoção, mas da decisão. O silêncio é a casa onde o amor repousa. José compreendia que o amor, quando é profundo, torna-se discreto. Os amores barulhentos são frágeis. Os silenciosos são eternos. Por isso, seu silêncio sustentou a casa de Nazaré. O mundo moderno teme o silêncio, porque teme ouvir a própria alma. Mas é no silêncio que Deus fala, e é no coração silencioso que ele habita. José foi o primeiro a entender isso. Sua vida foi uma escuta constante, e por isso, uma comunhão contínua com Deus. O silêncio dele tinha várias vozes: a da ternura que acolhe, a da obediência que serve, a da paciência que espera, a da fé que confia. Cada uma delas dizia: eis-me aqui. Padre Ascânio Brandão dizia: José adorava com o silêncio. Sua vida era um salmo que não se pronunciava. A fé dele não dependia de sinais, mas de presença. Ele acreditava porque amava. E quem ama com pureza não precisa de mais nada. O amor se basta. O silêncio é a morada do mistério. E José, o guardião do mistério, foi também o guardião do silêncio. Ele sabia que a palavra mais alta do amor é o silêncio que serve. O silêncio de José não era a ausência de expressão, era a plenitude da presença. Seu modo de amar não precisava ser explicado, bastava ser vivido. Cada movimento dele tinha a gravidade de uma oração e a doçura de uma entrega. Enquanto o mundo se ocupava de palavras, ele se ocupava de fidelidade. Enquanto as vozes ao redor tentavam entender Deus, ele o segurava nos braços. O silêncio era o canal por onde o amor divino fluía sem interrupção. Federico Soares comenta: José amou com uma pureza que não precisava ser percebida. Deus via, e isso bastava. A santidade verdadeira nunca faz barulho. Ela acontece no secreto, no cotidiano, nas pequenas escolhas. José sabia que a vida espiritual cresce no terreno da simplicidade. Ele não buscou destaque, não procurou compreender tudo. Limitou-se a amar bem. O silêncio é a respiração do amor fiel. É nele que o coração se reorganiza, que a alma se alinha à vontade divina. É nele que se descobre a paz. Por isso José vivia em constante paz, mesmo em meio às provas. Maria Cecília Baige escreve: o silêncio de José iluminava o lar. Mesmo sem falar, todos sentiam a presença de Deus nele. Esse é o mistério do justo. Sua presença comunica o que as palavras não conseguem. Quando o coração está cheio de amor verdadeiro, até o silêncio evangeliza. Padre Ascânio Brandão afirma: o silêncio de José não era timidez, era reverência diante do mistério que o cercava. O justo compreendia que o amor, quando se encontra com o divino, torna-se contemplação. O olhar dele sobre Maria e o menino era mais profundo que qualquer discurso. Ele via Deus naquilo que os outros chamavam de comum. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, ensina: a vida interior de José é marcada por um silêncio contemplativo, onde o amor se transforma em ação. Esse é o segredo da vida espiritual madura. Não agir por impulso,
mas por amor discernido em silêncio. O silêncio é o útero da obediência. Dele nascem as decisões puras, as intenções limpas e os gestos santos. José falava com o coração. Sua voz era o trabalho, o cuidado, o sacrifício. E Deus, que vê o escondido, entendia cada palavra não dita. No lar de Nazaré, o silêncio era comunhão. Maria compreendia José sem palavras. Jesus aprendia com o exemplo. Ali, o amor circulava sem ruído. Um amor que sustentava o mundo. Federico Soares escreve: o silêncio é o idioma dos que conhecem o mistério. José o conhecia como ninguém. Por isso, o chamamos de guardião do mistério. Em tempos de barulho interior, o exemplo dele é cura. As almas inquietas encontram repouso na serenidade do carpinteiro. O homem que não falou ensina o mundo a escutar. Escreva agora, com fé silenciosa: São José, ensina-me a amar no silêncio. Cada palavra escrita será como um sussurro de adoração oferecido a Deus. O silêncio é o espaço onde o amor se revela sem máscaras. Quem se aproxima de José descobre que amar é servir, e servir é adorar. A fé não precisa de ruído para ser viva, basta ser constante. O silêncio de José é um espelho do coração do Pai. Deus também fala sem som, também age sem pressa, também ama sem exigir retorno. E quem aprende o silêncio com José, aprende o modo divino de amar. Padre Ascânio Brandão conclui: o silêncio do justo é mais fecundo do que 1000 sermões. E é por isso que, mesmo sem dizer uma palavra, José continua sendo mestre da fé. O silêncio não é fuga, é comunhão. É o lugar onde o humano se encontra com o divino. Quem entra no silêncio com amor nunca sai vazio, sai transformado. Maria Cecília Baige descreve que, ao final da vida, José falava pouco e orava muito. As palavras haviam se tornado desnecessárias. Sua alma era toda diálogo com Deus. O silêncio, como linguagem de amor, é a escola da eternidade. Porque no céu, onde tudo é plenitude, o amor também não precisa mais de palavras. Escreva também no chat: quero aprender o silêncio de São José. Que essa frase una corações que buscam a paz interior e a escuta verdadeira. O silêncio é o último refúgio dos que amam. É nele que o coração aprende a ouvir, a servir e a esperar. José viveu e morreu nesse silêncio, e por isso vive eternamente no coração de Deus. O homem que nada disse ensinou o mundo inteiro a amar. E o silêncio do justo continua sendo a voz que transforma o ruído em oração. A dor não destrói o justo, o purifica. E ninguém viveu o sofrimento com tanta serenidade e fé quanto José, o pai oculto, o servo silencioso, o homem que ofereceu a própria dor sem reclamar. O sofrimento de José não teve palco nem aplausos. Foi escondido, constante, discreto, como tudo em sua vida. Mas foi precisamente esse sofrimento silencioso que o uniu, de modo misterioso, à cruz do filho que educou. Maria Cecília Baige escreveu: o coração de José era como um altar secreto onde as dores do mundo eram depositadas e oferecidas a Deus. Essa frase revela a dimensão espiritual do seu sofrimento. Não era dor pela dor, mas dor transformada em amor. O sofrimento se tornou oferta porque José o viveu com fé e silêncio. Padre Ascânio Brandão dizia: a dor de José foi o eco humano da paixão divina. Enquanto o filho redimia o mundo no futuro, o pai já o redimia no cotidiano. Cada renúncia, cada preocupação, cada cansaço era participação antecipada na cruz. São João Paulo II, em Redentores Custos, ensina: José, pela sua partilha no sofrimento, participa de modo singular no mistério da redenção. Parágrafo 20. A dor de José começou cedo. Começou quando viu Maria grávida e não compreendeu o mistério. Continuou no exílio, nas noites de insegurança, no esforço diário para sustentar o lar, e alcançou sua plenitude na cruz, quando não pôde mais estar fisicamente junto do filho. Ele viveu a dor do afastamento com fé e silêncio. Soube entregar o que mais amava sem rebeldia, porque compreendia que o amor, para ser pleno, precisa ser oferecido. Federico Soares escreve: José conheceu a dor de Deus, a dor de amar sem ser compreendido, de servir sem ser lembrado, de oferecer sem receber.
O pai oculto é aquele que vive as dores escondidas. Sofre em silêncio, ora em segredo, espera em paz. O mundo talvez nunca saiba o quanto custou a fidelidade dele, mas o céu sabe, e por isso o exalta. A santidade não se mede pelo quanto alguém realiza, mas pelo quanto suporta, sem perder o amor. E José suportou tudo com ternura. O sofrimento do justo é diferente do sofrimento comum. Ele não destrói, ele amadurece, não revolta, purifica. A dor que é unida a Deus se transforma em dom. José nunca questionou. Por quê? Apenas perguntava em silêncio. Para quê? E nessa diferença mora toda a sabedoria dos santos. Maria via nele o reflexo da paciência divina. Sabia que cada linha de preocupação no rosto do esposo era também uma oração. O sofrimento dele não o tornava amargo, mas mais compassivo. Ele se tornava mais pai a cada dor. Padre Ascânio Brandão escreveu: o sofrimento transformou o carpinteiro em sacerdote do lar. De fato, José oferecia cada lágrima como oferenda. Seu trabalho, sua fadiga, sua saudade, tudo era sacrifício unido ao de Cristo. O pai oculto carregava uma cruz invisível, e essa cruz era feita de preocupações humanas e dores divinas. Enquanto outros buscavam milagres, ele oferecia o peso dos dias. A dor é o lugar onde o amor se prova. E José a viveu com perfeição, porque não deixou que a dor o afastasse de Deus, mas o aproximasse ainda mais dele. A dor de José não foi grito, foi entrega. Ele oferecia suas lágrimas como quem oferece incenso, em silêncio, com amor, com fé. Cada sofrimento se tornava altar, cada perda, oração. O pai do Verbo encarnado aprendeu a adorar por meio da dor. E o filho, ao ver o justo suportar o peso da vida, aprendeu que o amor verdadeiro sempre custa algo. José foi o primeiro a ensinar a Cristo o valor do sacrifício. Federico Soares escreve: José não fugiu da dor, transformou-a em fidelidade. Sua dor era amor provado. Maria Cecília Baige descreve com ternura: nas horas em que o trabalho o esgotava, José unia sua fadiga à vontade de Deus e encontrava paz. Essa é a marca dos santos. Não negam o sofrimento, mas o abraçam com sentido. José não se revoltou, não reclamou, não se isolou. Ele sofreu amando, e esse amor silencioso era mais forte do que qualquer milagre. A dor que se oferece torna-se luz. Por isso, o sofrimento de José iluminava sua casa. Maria via no rosto cansado do esposo a serenidade de quem já vivia em Deus. Jesus crescia contemplando esse exemplo, e na cruz repetiria o gesto do Pai: sofrer amando. São João Paulo II ensina: a cruz de José foi a cruz do cotidiano, vivida com paciência e amor, santificando o comum. Redemptoris custos. Essa cruz silenciosa é a mais difícil de carregar, porque não tem aplausos, nem consolo, nem testemunhas, mas é nela que o amor se torna puro. José viveu essa cruz até o fim, e por isso é modelo dos que sofrem em segredo. Padre Ascânio Brandão dizia: José ofereceu suas dores em favor da igreja antes mesmo que ela nascesse. E de fato, ele ofereceu. Seu sofrimento escondido preparou o caminho da redenção. Foi ele quem sustentou no silêncio a esperança quando o mundo dormia nas trevas. O sofrimento de José é uma lição para os dias atuais. Em tempos em que muitos fogem da dor, ele mostra que a fé não elimina o sofrimento, dá-lhe sentido. A dor sem fé é fardo, com fé é escada. Cada dor humana pode se tornar oferta, se for vivida com amor. José ensina a não desperdiçar o sofrimento. A dor que é entregue a Deus nunca se perde, transforma-se em graça. Maria Cecília Baige diz: José sofria calado, mas o céu o escutava. Cada gemido dele era registrado no coração de Deus. O pai oculto viveu a dor como missão, e por isso o sofrimento dele foi fecundo. Enquanto o corpo se cansava, o espírito florescia, e quando a morte chegou, encontrou-o em paz, porque tudo o que poderia oferecer, ele já havia oferecido. CTA 1. Oração no chat. Escreva agora, com fé e confiança: São José, ensina-me a transformar minha dor em oferta. Cada palavra será como uma vela acesa no altar do seu coração. A dor é o idioma do amor maduro. Os que amam de verdade sabem que o amor exige sacrifício. Mas José mostra que o sacrifício não é fim, é caminho. Quem sofre por amor, caminha na direção de Deus.
Federico Soares conclui: na dor de José, a humanidade encontrou um reflexo da compaixão divina. Ele não foi poupado do sofrimento, porque o amor verdadeiro nunca é poupado, mas o viveu com tal pureza que sua dor se tornou bênção para todos os que sofrem. Padre Ascânio Brandão escreveu: o sofrimento de José é o espelho onde Deus quis refletir o seu amor pelos homens. Hoje, esse espelho continua brilhando. Cada pessoa que sofre em silêncio, sem perder a fé, revive o coração do Pai oculto e, como ele, transforma o próprio sofrimento em adoração. José é o patrono dos que choram sem serem vistos, dos que trabalham sem reconhecimento, dos que sustentam os outros mesmo quando estão cansados. Ele é o guardião dos corações feridos. Escreva também no chat: quero oferecer minha dor com São José. Que essa frase una todos os que compreendem que amar é também sofrer com dignidade. O sofrimento do Pai oculto não terminou com sua vida terrena. Ele continua oferecendo sua intercessão pelas dores da humanidade. Cada lágrima acolhida por José é transformada em graça diante de Deus. O carpinteiro de Nazaré continua sendo o consolador dos aflitos, o abrigo dos corações exaustos, o espelho de um amor que não reclama, mas se entrega. A dor de José se fez oferta, e a oferta se tornou eternidade. Por isso, sua presença ainda conforta o mundo. Ele viveu o que todos temem, o sofrimento, mas o viveu de tal modo que o sofrimento deixou de ser dor, tornou-se amor. Há silêncios que encerram um mistério, e há silêncios que o eternizam. O último silêncio de José pertence à segunda categoria. Não foi o silêncio da ausência, mas o da plenitude. O silêncio que anuncia o descanso de quem cumpriu tudo o que lhe foi confiado. Padre Ascânio Brandão escreveu: José morreu como viveu, em paz, em silêncio e em amor. A morte do justo é o reflexo da sua vida. Não há espanto, nem temor, nem resistência. A alma que sempre pertenceu a Deus apenas volta para casa. E José partiu assim, como quem adormece nos braços do próprio Criador. Maria Cecília Baix descreve com ternura: quando José sentiu que a vida terrena se aproximava do fim, olhou para Maria e para Jesus, e o céu já lhe parecia ali. O lar de Nazaré, que havia sido oficina e altar, tornou-se agora o limiar da eternidade. O carpinteiro de Deus estava prestes a entrar na obra definitiva. A tradição da Igreja sempre viu em José a morte mais doce e santa que um ser humano pode experimentar. Morrer nos braços de Jesus e de Maria é a recompensa reservada aos corações totalmente puros. São João Paulo II ensina: José é modelo da boa morte, pois encerrou sua vida na presença de quem é a vida. Redemptoris Custos, parágrafo 31. Essa frase contém toda a teologia do último silêncio. O justo não teme o fim, porque o fim para ele é reencontro. O que para o mundo parece perda, para o santo é plenitude. Federico Soares comenta: a morte de José foi o selo final da sua obediência. Morreu como viveu, confiando. A confiança é a última virtude dos que amam. Quando tudo o que é humano já se esgota, resta apenas entregar-se. E José, acostumado a obedecer, soube entregar-se por inteiro, sem medo, sem dúvida, sem resistência. Aquele que havia protegido a vida, agora era protegido por ela. Aquele que havia sustentado o menino, agora era sustentado por Deus. O guardião se tornava guardado. Maria, com o coração dilatado pela fé, segurava sua mão. Jesus, com os olhos cheios de compaixão e ternura, abençoava o Pai terreno. Naquela hora, o céu e a terra se tocaram em silêncio. Maria Cecília Baix escreve: o semblante de José irradiava paz. Seus lábios murmuravam o nome de Jesus, e o seu espírito partiu como brisa leve. A morte, para os justos, não é o apagar de uma chama, mas o acender de outra. O corpo adormece, mas o amor desperta na eternidade. José adormeceu, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Padre Ascânio Brandão dizia: o último suspiro de José foi a primeira nota do cântico eterno dos justos. Aquele que viveu escondido foi recebido com honra no céu. E o silêncio que marcou sua vida se tornou música aos ouvidos de Deus. O último silêncio é o cumprimento do primeiro sim. Quem vive obedecendo morre em paz. Quem vive amando morre em plenitude. E quem vive servindo morre em graça.
José uniu na morte tudo o que havia vivido: a fé da juventude, a fidelidade do meio da vida e a serenidade dos últimos dias. Tudo se fundiu num só gesto: entrega. O justo de Nazaré, ao fechar os olhos, abriu o céu para todos os que amam em silêncio. A sua morte foi bênção, foi sacramento, foi promessa cumprida. A morte de José é o retrato da perfeição silenciosa. Nenhuma palavra grandiosa, nenhum gesto de heroísmo visível, apenas a ternura de quem se despede confiando. O mesmo Deus que lhe falara em sonhos, agora o chamava ao descanso eterno. Federico Soares escreve: a morte de José foi a recompensa da obediência. Morrer diante de Jesus é o prêmio de quem viveu por ele. E de fato, o justo não teve medo da morte, porque o medo nasce do apego. José nada reteve para si, nem bens, nem glórias, nem palavras. Entregou tudo, inclusive o próprio fôlego, e por isso partiu em paz. Maria Cecília Baige descreve: Jesus aproximou-se, colocou a mão sobre o peito de José e disse: Pai, repousa em minha paz. Essas palavras, se tivessem sido ouvidas, teriam feito o mundo inteiro chorar, mas foram ditas no silêncio, e o céu inteiro se alegrou. Padre Ascânio Brandão ensina: a morte de José não foi o fim de sua missão, mas o início de sua eternidade de intercessão. Aqueles que morrem no amor não desaparecem, multiplicam-se em presença. José partiu, mas sua paternidade permaneceu. Agora, do céu, ele continua a proteger, sustentar e amparar os filhos espirituais que caminham sobre a terra. São João Paulo II, em Redemptoris Custos, diz: José, depois de ter sido o guardião da Sagrada Família, continua sendo o guardião da Igreja. Ágafo 32. O último silêncio não foi ausência, mas transformação. O carpinteiro da terra tornou-se o guardião do céu. Seu nome, antes oculto, tornou-se refúgio. Sua vida, antes escondida, tornou-se luz. O homem que viveu escondido agora reina na eternidade como patrono dos que vivem sem reconhecimento, dos que amam no secreto, dos que oferecem sem esperar retorno. Maria Cecília Baige acrescenta: quando José expirou, uma doçura sobrenatural encheu o ambiente. Até as paredes pareciam rezar. A casa de Nazaré nunca mais foi a mesma. Ali, o amor humano tocou o eterno. A boa morte de José é modelo para todos os corações que desejam partir em paz. Não é preciso grandes feitos, apenas fidelidade. Quem vive amando, morre amado. Quem vive servindo, morre servido pela graça. A morte é apenas o último passo do amor. José a atravessou como quem muda de morada, não de destino. E o céu o recebeu como pai recebe o filho que volta. Padre Ascânio Brandão conclui: José dormiu e Deus o despertou para nunca mais adormecer. A morte dos santos é semente de esperança para os vivos. Cada alma que contempla a serenidade de José aprende que o medo da morte se vence com amor. Quem ama, confia. E quem confia, descansa. O último silêncio ensina que a eternidade começa no instante em que o coração deixa de resistir e se entrega. José se entregou inteiro, e por isso vive eternamente no amor de Deus. Escreva agora com fé e serenidade: São José, ensina-me a viver e morrer em paz. Cada palavra será uma súplica de confiança colocada nas mãos do justo que dormiu no amor de Deus. A boa morte é o coroamento da vida fiel. E José é o mestre dessa passagem, porque viveu sem medo e morreu sem ruído. O mesmo silêncio que o acompanhou no lar, o acolheu na eternidade. Federico Soares ensina: o homem que viveu à sombra do Altíssimo entrou na luz sem precisar abrir os olhos. A morte, para os que amam, é encontro. E José encontrou aquele que havia guiado todos os seus passos. Na presença do filho, seu coração não precisava mais de palavras. Tudo estava cumprido. O último silêncio continua ecoando. Cada pessoa que parte reconciliada, cada alma que morre confiando, cada coração que se entrega, todos eles prolongam o silêncio de José. A eternidade começou para ele, mas o exemplo dele continua entre nós. O homem que morreu em silêncio ensina o mundo a viver em paz. Escreva também no chat: quero entregar minha vida a Deus como São José. Que essa frase una corações que desejam morrer para o medo e viver para o amor eterno. O último silêncio de José não é o fim,
é o início. Aquele que dormiu no amor de Deus despertou na glória. E cada vez que alguém morre em graça, o céu se abre um pouco mais, porque o exemplo do carpinteiro continua conduzindo os filhos da promessa ao descanso eterno. O homem do silêncio entrou na eternidade com o coração cheio de amor, e o seu silêncio, agora, é canto eterno diante de Deus. Há mistérios tão sublimes que só podem ser compreendidos à luz da humildade. Entre eles está este: o Pai eterno quis refletir-se em um homem, e o nome desse homem é José. Quando o Verbo se fez carne, o amor do Pai precisou de um rosto humano, e Deus escolheu o rosto de um carpinteiro. Na expressão serena, nas mãos calejadas, na doçura silenciosa de José, o filho contemplava o reflexo de quem o gerara na eternidade. São João Paulo II ensina: a paternidade de José faz visível na história o amor do Pai eterno. Redemptoris Custos, parágrafo 21. Por isso, olhar para José é olhar para o Pai. Seu modo de amar é o mesmo modo de Deus, firme, discreto, fiel e cheio de ternura. Federico Soares escreve: José foi a tradução humana da paternidade divina, o amor que orienta, protege e serve sem se impor. Esse é o milagre escondido da vida de Nazaré. Deus quis aprender com o homem o modo de ser amado como filho, e o homem, por sua vez, tornou-se reflexo de Deus para o mundo. Maria Cecília Baix descreve: em José, Deus quis mostrar como é o seu coração, justo, paciente, cheio de luz e misericórdia. A casa de Nazaré era o espelho do céu. Lá, o Pai eterno se refletia nas mãos do homem que o servia. Cada gesto de José, o cuidado com o trabalho, o olhar atento à família, a fé silenciosa nas provações, era um fragmento visível do amor invisível de Deus. O amor divino, para ser compreendido, precisou tornar-se humano. E José foi esse espelho encarnado. Nele, o poder se fez serviço, a glória se fez humildade, o infinito se fez cuidado. Padre Ascânio Brandão escreve: Deus não quis apenas enviar o Filho ao mundo, quis também confiar o Filho a um coração que o amasse como ele mesmo o ama. E é isso que José representa: o amor de Deus que se torna proximidade, o amor que corrige com ternura, que ensina com paciência, que protege sem prender. O Pai eterno refletido em José nos revela que a verdadeira autoridade é a do amor que se inclina. O mundo busca poder, Deus busca serviço. O mundo valoriza a força, Deus se manifesta na mansidão. José é a síntese viva dessas verdades. A presença dele era tão tranquila que se confundia com o ar, mas era precisamente essa tranquilidade que sustentava o lar. Enquanto os olhos do mundo buscavam grandiosidade, Deus se manifestava na simplicidade de um pai que trabalha em silêncio. Maria via nele a imagem da fidelidade divina. Jesus via nele a ternura do Pai. E o céu via nele o espelho perfeito de sua própria bondade. O amor divino, quando refletido em José, assumiu forma humana. Mãos que acolhem, olhos que compreendem, palavras que orientam, gestos que sustentam. Em cada traço do carpinteiro havia o brilho de Deus. A paternidade de José não era apenas biográfica, era teológica. Ele não apenas criou o menino, mas revelou ao mundo o rosto do Pai. E continua a fazê-lo, porque cada vez que alguém descobre o amor paternal de Deus, há ali a presença espiritual de José. A imagem de José revela uma das verdades mais profundas da fé. Deus se deixa ver nas atitudes humanas. Quando José ensinava o menino a trabalhar, o Pai eterno ensinava o mundo a amar. Quando ele sustentava a casa, o Pai sustentava o universo por meio das mãos de um justo. São João Paulo II ensina: em José, a paternidade humana participa do mistério da paternidade divina. Redemptoris Custos, parágrafo 22. Essa participação é o segredo de toda a missão josefina. José não representava apenas Deus, ele o tornava presente. Cada gesto dele era epifania, manifestação do invisível no visível. Maria Cecília Baix escreve: o olhar de José refletia a misericórdia do Pai eterno. Quem o via, sentia paz. E não era apenas Maria e Jesus que sentiam isso. Quem se aproximava de José percebia uma presença que serenava a alma. Era o reflexo de Deus irradiando pelo humano. Federico Soares comenta:
Em José, o amor do Pai assumiu o rosto do homem justo. Nele, o céu aprendeu o toque da terra. Essas palavras descrevem a grandeza escondida de Nazaré. A casa simples se tornava templo. O trabalho, liturgia, o silêncio, oração. E em tudo, o reflexo do Pai iluminava o cotidiano. José é o ícone da proximidade divina. Ele nos mostra que Deus não está distante, mas presente no simples, no concreto, no humano. A espiritualidade josefina é a escola dessa proximidade. Ver o eterno nas coisas pequenas, sentir o divino no gesto de cuidar, encontrar Deus no dever cumprido com amor. Padre Ascânio Brandão ensina: José foi o espelho da ternura do Pai Eterno, o reflexo da força que se faz doçura. O amor divino refletido em José é um amor que não exige, apenas oferece, não impõe, mas guia, não mede, mas dá. E por isso transforma tudo o que toca. A santidade de José consiste nisso: permitir que Deus ame o mundo através dele. Essa é a missão de todo coração justo. Ser reflexo, não origem. Brilhar não com luz própria, mas com a luz que vem do alto. Jesus aprendeu o rosto do Pai, olhando o rosto de José. Aprendeu a escutar, a esperar, a servir. Cada gesto do carpinteiro foi uma aula de divindade. E mais tarde, quando pregava sobre o amor de Deus, o filho falava também sobre o amor que vivera em casa. Maria Cecília Baige diz: José foi a janela por onde a humanidade viu o rosto do Pai. E essa janela continua aberta. Cada alma que se aproxima de José aprende a ver Deus como Pai. Não um juiz distante, mas um coração próximo, fiel e compassivo. Federico Soares escreve ainda: a Igreja reconhece em José o ícone da paternidade divina que educa e santifica. Por isso, ele é patrono da Igreja Universal, porque a Igreja precisa continuamente desse reflexo. Em tempos em que tantos têm medo do amor paterno, ou o associam à autoridade fria, José devolve à paternidade o rosto da ternura. Ele mostra que ser pai é ser presença, não poder. É ser guarda, não dono. É ser serviço, não domínio. O Pai eterno refletido em José é o mesmo que deseja refletir-se em cada coração justo. Toda alma fiel se torna espelho do amor divino. Quando alguém ama com paciência, serve com humildade, perdoa com generosidade. O reflexo de Deus reaparece no mundo. Escreva agora com o coração recolhido: São José, reflete em mim o amor do Pai eterno. Cada palavra será como um raio de luz divina projetado sobre o seu lar e a sua alma. O mundo precisa redescobrir o rosto do Pai, e é José quem o apresenta novamente, sem discursos, sem milagres, sem ruído, apenas com amor. O amor que consola sem exigir nada. O amor que sustenta mesmo sem ser notado. O amor que serve até o fim. Padre Ascânio Brandão conclui: José é o espelho mais puro do coração de Deus, porque viveu sem procurar ser visto. O reflexo do Pai em José é também o chamado de cada um de nós. Permitir que Deus ame através de nossas mãos, que fale através de nossos gestos, que brilhe através de nossa vida simples e fiel. A santidade é isso, deixar Deus aparecer. E José nos ensina que esse aparecer acontece nas sombras da fidelidade. Escreva também no chat: quero ser reflexo do amor de Deus como São José. Que essa frase una corações que desejam viver como espelhos da ternura divina. O Pai Eterno continua se refletindo no mundo através dos justos. E José permanece o primeiro entre eles. Sua vida é uma revelação silenciosa do amor que sustenta todas as coisas. O homem que foi espelho do Pai Eterno continua iluminando os que buscam esse amor. E cada alma que se deixa tocar por ele torna-se também reflexo de Deus no mundo. O Pai Eterno se fez visível em José, e desde então, toda a paternidade, toda a fidelidade e todo o amor silencioso trazem em si a marca luminosa desse reflexo sagrado. Há corações que falam, há corações que curam e há corações que educam. O de José é um deles. Chamado por Deus a formar o Verbo, o carpinteiro de Nazaré educou o próprio Criador com as mãos. Essas mãos, marcadas pelo trabalho e pela fidelidade, foram o primeiro livro que o menino Jesus aprendeu a ler. Antes de aprender as letras das Escrituras, ele contemplava as letras do amor gravadas nas mãos do Pai terreno. São João Paulo II escreve:
Em José, o trabalho humano torna-se expressão do amor paterno que educa e santifica. Redemptoris Custos, parágrafo 22. Na oficina de Nazaré, o martelo e o silêncio conviviam em harmonia. Cada pancada sobre a madeira era oração. Cada gesto repetido era catequese. A oficina era mais que um local de ofício. Era uma escola de humanidade e fé. Maria Cecília Baix descreve: as mãos de José eram firmes e ternas. Com elas, sustentava a casa e guiava o menino, mostrando-lhe a beleza da obediência. O amor que educa é o que se traduz em presença. José não educava com discursos, mas com exemplo. O amor dele não ensinava apenas técnicas, mas virtudes. Enquanto Jesus aprendia a cortar, a medir, a criar, aprendia também a servir, a esperar e a obedecer. Federico Soares comenta: a oficina de José foi o primeiro templo do trabalho redimido. Nela, o suor se unia à graça, o esforço tornava-se oração, e o trabalho cotidiano se transformava em liturgia silenciosa. As mãos do carpinteiro moldavam a madeira, mas também o coração do Filho de Deus. Mãos que sustentavam, corrigiam, amparavam. Mãos que carregaram o menino, e anos depois, deixariam que ele seguisse o caminho da cruz. Padre Ascânio Brandão escreveu: as mãos de José não foram feitas para dominar, mas para servir, e por isso tornaram-se as mais divinas entre as humanas. Essas mãos guardavam o segredo do amor que forma sem forçar. Amor paciente, firme e sereno. José educava com o olhar, com o exemplo, com o silêncio cheio de sentido. O menino via, na delicadeza do pai, o reflexo da força divina. Via que o verdadeiro poder é o de amar com constância. E aprendia que as mãos do homem só se tornam santas quando tocam o mundo com amor. A oficina de Nazaré foi o laboratório do céu. Ali, o Verbo eterno aprendeu o valor do trabalho humano. Aprendeu a esperar o tempo certo, a reparar o que está quebrado, a criar o que é bom. E todas essas lições se tornariam, um dia, metáforas do reino de Deus. Maria via o marido e o filho lado a lado, e seu coração se enchia de adoração. Ela compreendia que estava diante de dois corações unidos pela obediência, um humano, outro divino, mas ambos pulsando em sintonia de amor. Padre Ascânio Brandão dizia: a oficina de José era o coração do mundo, pois ali Deus aprendia o valor das mãos humanas. O trabalho do carpinteiro era simples, mas o significado era infinito. Cada objeto feito era símbolo da ordem divina, firmeza, beleza e utilidade. José mostrava que o verdadeiro educador não fala de perfeição, ele a pratica com amor. O coração do carpinteiro era o instrumento com que Deus afinava o tom do amor humano. Ali, entre o som do serrote e o perfume da madeira, florescia o evangelho do cotidiano. Na oficina de Nazaré, o tempo era medido pelo ritmo do amor. Não havia pressa. Cada tarefa era executada como oração. Cada criação nascia da obediência à vontade de Deus. O coração de José batia em compasso com o trabalho de suas mãos. O mundo moderno esqueceu essa harmonia. Transformou o trabalho em peso, a rotina em tédio, a tarefa em obrigação. Mas José o santificou. Fez do cotidiano um altar, do esforço uma oferenda, da repetição um louvor. Maria Cecília Baix escreveu: o coração de José estava em cada obra que saía de suas mãos. Era um amor que se tornava madeira, forma, beleza. Jesus crescia vendo esse amor encarnado na prática. O que via no Pai refletia no mundo. A paciência, a precisão, o cuidado, tudo era a pedagogia do amor. São João Paulo II ensina: José introduziu o Filho de Deus na dignidade humana do trabalho. Redemptoris Custos, parágrafo 22. Por isso, o lar de Nazaré é mais do que uma lembrança. É o modelo da santificação pela vida comum. O coração do carpinteiro ensina que o amor não se mede por palavras, mas por mãos que servem. Federico Soares escreve: o amor de José não se detinha na contemplação, expressava-se em ação, em trabalho, em entrega. A espiritualidade josefina é uma espiritualidade de ação silenciosa. É a escola dos que amam sem espetáculo. O coração do carpinteiro é o coração do homem que transforma o mundo sem ser visto. O trabalho de José moldou não apenas a madeira,
mas a história da redenção. Cada martelo que erguia, cada mesa que construía, era símbolo do amor que edifica o reino de Deus. No esforço humano, ele unia-se à obra divina. Padre Ascânio Brandão dizia: as mãos de José sustentaram o universo, porque sustentaram o Filho que o criou. Essa frase contém a grandeza escondida do carpinteiro de Nazaré. Ele sustentou a terra, sustentando o céu em seus braços. E essa é a essência da vida espiritual: fazer o divino florescer no humano. O coração que trabalha por amor é o mesmo que educa em silêncio. José não precisou de sermões para formar Jesus. Bastou-lhe a coerência. E o Filho de Deus aprendeu com ele que o amor autêntico é feito de fidelidade. Maria via o esposo ensinar e sorria. Compreendia que o que se passava ali era sagrado. Cada gesto era uma partitura escrita entre o céu e a terra. A oficina era o primeiro mosteiro do mundo. E José, o primeiro abade do amor cotidiano. Federico Soares comenta: o lar de José era uma sinfonia de silêncio, oração e trabalho. O trabalho, quando feito com amor, se torna caminho de santificação. E o coração do carpinteiro é o modelo de todos os que desejam servir a Deus nas pequenas coisas. José ensina que o trabalho é um prolongamento da criação. Deus cria o mundo, o homem o modela. E quando o faz com fé, o mundo se torna mais belo, mais justo, mais humano. Escreva agora, com devoção e entrega: São José, ensina-me a amar com as mãos e com o coração. Cada palavra será uma oferenda silenciosa ao coração do carpinteiro. Padre Ascânio Brandão dizia: as mãos de José eram catecismo, e o som do martelo, um salmo. O lar de Nazaré era uma sinfonia do amor obediente. Lá, o trabalho se fazia oração, e a oração se fazia trabalho. A oficina do carpinteiro é a imagem da igreja. Um espaço simples, onde Deus se faz presente no comum. Ali o esforço humano se une à graça, e o amor se torna forma visível. O coração de José é o coração que educa pelo exemplo. Ele não moldava apenas madeira, moldava almas. E o mesmo espírito que guiava suas mãos, hoje continua guiando todos os que trabalham por amor. Maria Cecília Baige escreve: o amor de José não deixava nada imperfeito, porque via em tudo um reflexo do Criador. Esse é o segredo do coração do carpinteiro: fazer cada ato simples com perfeição, não por vaidade, mas por amor. O que é feito com amor nunca é pequeno. Escreva também no chat: quero aprender com o coração do carpinteiro. Que essa frase una todos os que desejam servir a Deus na simplicidade das mãos fiéis. As mãos de José continuam trabalhando, não em madeira, mas nas almas que se deixam moldar. Cada coração que se oferece a ele é transformado com a mesma ternura com que moldou o lar de Nazaré. O coração do carpinteiro continua a ensinar o mundo que o amor verdadeiro tem calos, que a santidade se alcança no dever bem cumprido e que as mãos que trabalham por amor constroem o reino que jamais passará. Há lugares na terra que se tornam portais do céu. A oficina de Nazaré foi um deles. Entre o som do serrote e o aroma da madeira, o Eterno ensinava o homem, e o homem devolvia a Deus a beleza do trabalho santificado. José, o carpinteiro de Deus, transformou o ofício em oração. Cada golpe do martelo era uma profissão de fé. Cada peça concluída era uma oferenda. Ali, o trabalho não era cansaço, mas participação no mistério da criação. São João Paulo II ensina: o trabalho humano, redimido por Cristo, é participação no ato criador de Deus. Redemptoris custos, parágrafo 22. Na oficina do carpinteiro, a matéria bruta ganhava forma. A madeira sem valor tornava-se útil, bela, ordenada. Era a imagem viva do que Deus faz com o coração humano. Toma o bruto e o transforma em templo. Federico Soares escreve: na oficina de José, o suor se tornou sacramento. O que o mundo chama de esforço, José chamava de louvor. Trabalhar para ele era servir, e servir para ele era amar. Por isso, sua oficina era chamada, por alguns místicos, de oficina do céu. Não porque estivesse no alto, mas porque o céu estava dentro dela. Maria Cecília Baige descreve: José trabalhava em silêncio, e os anjos o acompanhavam. Cada objeto feito era abençoado pelas mãos do menino. É uma imagem de pureza e poder. O Filho Eterno aprendendo o ofício humano.
o Criador que moldou o universo, aprendendo a moldar madeira. O mistério da redenção começava ali, na poeira, na rotina, no som simples do labor. Padre Ascânio Brandão dizia: o trabalho de José redimiu o trabalho dos homens, pois uniu o suor ao amor divino. Essa é a essência da espiritualidade josefina, a redenção que nasce do cotidiano. O que é pequeno se torna grande quando é feito por amor. O que é humano se torna divino quando é oferecido com fé. A oficina de Nazaré é a antítese do desespero moderno. Lá, o esforço não era vaidade, era vocação. Lá, o tempo não era pressa, era oferenda. Lá, o cansaço não era perda, era comunhão. José sabia que o trabalho tem dois sentidos: um exterior, que constrói as coisas, e um interior, que constrói a alma. Enquanto suas mãos criavam, seu coração se elevava. Federico Soares comenta: o homem que trabalha com amor continua a criação que Deus começou. O carpinteiro de Nazaré compreendeu isso antes de todos. Por isso, a oficina era também altar. Ali, Deus era amado sem palavras. Ali, o mundo era sustentado pela fidelidade do justo. O amor, quando se encarna no esforço, redime o mundo. Foi por isso que o próprio Cristo, ao crescer, quis permanecer nesse ambiente, para ensinar, depois, que o reino de Deus se constrói com mãos humanas. Maria via o marido e o filho lado a lado e entendia. Aquilo que os olhos comuns viam como trabalho era, na verdade, liturgia. O ruído dos instrumentos era oração, e o silêncio entre um gesto e outro era contemplação. Padre Ascânio Brandão conclui: a oficina do carpinteiro é o modelo da igreja, trabalho e oração unidos em um só coração. E é por isso que José continua sendo o padroeiro dos trabalhadores. Não porque tenha trabalhado muito, mas porque ensinou o sentido divino de todo o trabalho: servir por amor, construir com fé e oferecer com alegria. O trabalho, quando é vivido em comunhão com Deus, deixa de ser fardo e torna-se bênção. Na oficina de Nazaré, José mostrou ao mundo que a santidade não está reservada ao altar. Ela nasce no esforço, floresce na paciência e se consuma na fidelidade. Maria Cecília Baija escreve: Deus derramava graça em cada movimento de José. Até o cansaço dele era oração. Esse é o segredo da oficina do céu: transformar a matéria em louvor, transformar o suor em oferenda, transformar o tempo em eternidade. São João Paulo II ensina: o trabalho é participação no mistério da redenção, quando unido ao amor de Cristo. Redemptoris custos, parágrafo 23. Por isso, o trabalho de José foi redentor. Não porque tivesse valor econômico, mas porque foi vivido em perfeita união com o Criador. O esforço diário do carpinteiro tornava-se cântico invisível, louvor contínuo ao Deus que habita no comum. Federico Soares escreve: o trabalho de José ensinou o mundo a rezar com as mãos. E esse ensinamento ainda ecoa. Toda pessoa que trabalha com amor, que persevera sem desânimo, que serve em silêncio, participa dessa mesma oficina divina. Padre Ascânio Brandão dizia: o trabalho é a oração dos que permanecem de pé. José compreendeu que o labor humano é o campo onde o amor se prova. Não há obra pequena quando feita com o coração puro. Cada tarefa é sagrada quando é ofertada a Deus com gratidão. Na oficina do céu, o martelo não era ruído, era ritmo de adoração. O pó de madeira era incenso. O suor era perfume de sacrifício, e as mãos do carpinteiro, instrumentos do amor divino. O mundo atual, dominado pela pressa e pelo resultado, esqueceu o sentido do trabalho. Mas José o recorda: o trabalho não é castigo, é vocação. É a maneira pela qual o homem coopera com Deus na criação. E quando o trabalho é purificado pelo amor, torna-se oração contínua. Maria Cecília Baix comenta: José encontrava em cada tarefa uma oportunidade de amar. A santificação do trabalho começa na intenção. Quando o coração está unido a Deus, até o menor gesto se transforma em oferta. Federico Soares escreve: o mundo será redimido quando o trabalho voltar a ser oração. E esse é o chamado do coração de José para os nossos tempos: reaprender a trabalhar com amor, servir sem pressa, agir com ternura, produzir com sentido. Padre Ascânio Brandão acrescenta: a oficina de José foi o primeiro mosteiro do mundo.
Ali, o trabalho e a oração não se distinguiam. Tudo era liturgia. O corte, o polir, o criar. Tudo apontava para Deus. Hoje, cada casa pode tornar-se uma oficina do céu. Cada pessoa pode redimir o próprio labor se o unir a Cristo. O segredo é simples: trabalhar com amor, oferecer com humildade, descansar com gratidão. Escreva agora, com fé ativa: São José, transforma meu trabalho em oração. Cada palavra será um gesto espiritual de consagração do seu dia ao coração do carpinteiro. A oficina de Nazaré não desapareceu, ela se multiplicou. Em cada local de trabalho, em cada esforço silencioso, em cada tarefa feita com amor, a oficina do céu se manifesta novamente. São João Paulo II recorda: José dignificou o trabalho, pois o viveu com o olhar fixo em Deus. A verdadeira espiritualidade josefina é prática. Não se limita à contemplação, desce à ação, não foge do mundo, transforma-o, não busca glória, semeia a fidelidade. Federico Soares conclui: a madeira da oficina de José foi a primeira a pressentir a cruz. E é verdade, aquele que moldou a madeira do cotidiano preparava, sem saber, a madeira da salvação. O trabalho de José redimiu o mundo porque o uniu à cruz de Cristo antes mesmo dela ser erguida. O esforço do Pai preparou o caminho do Filho, e assim o labor humano tornou-se ponte entre a terra e o céu. Escreva também no chat: quero transformar minha vida na oficina do céu. Que essa frase una corações que desejam santificar o cotidiano e redimir o mundo pelo amor ativo. A oficina do céu é o símbolo do reino silencioso. Não se constrói com aplausos, mas com fidelidade. Não cresce com poder, mas com ternura. José é o mestre desse ofício. Ensinar o mundo a servir com alegria. O trabalho que redime o mundo é o que se oferece a Deus com simplicidade. E o eco da oficina de Nazaré continua vivo em cada coração que serve, cria e ama.